Olá pessoal, esse é mais um vídeo das planilhas de desdobramentos da Loto Fácil, tá? Que serve também para você poder fazer desdobramentos também para a Quina, para a Sena, tá? E outras loterias também, tá? Basta você utilizar essa ferramenta que você vai conseguir fazer os seus jogos e formular do jeito que você quiser, correto? Bom pessoal, essa planilha ela funciona da seguinte forma, tá? Ela vai desdobrar para você de 5 a 14 dezenas para apenas 4 dezenas, tá? Nesse caso aqui, basta você selecionar nesse campo, primeiramente, a quantidade de dezenas que você quer desdobrar. Nesse caso, vamos começar com ela 100%, tá? Que é para você poder ter noção exatamente como funciona. Primeiramente, pessoal, você vai adicionar aqui a quantidade de dezenas que você quer desdobrar. Nesse caso, eu vou trabalhar com ela 100%. Então, nesse caso, se você for desdobrar 14 dezenas para apenas 4 dezenas, ele vai gerar pelo menos 1001 jogos totalmente diferentes, tá? Nenhum jogo repetido, tá? Então, aí você vai inserir nessa coluna aqui, pessoal, as dezenas que você quer desdobrar. Nesse caso aqui eu já inseri, tá certo? E aqui já está pronto praticamente todo o desdobramento de pelo menos 14 jogos, 14 números, né? 14 dezenas para apenas 4 jogos, que dá 1001 jogos, tá? No caso aqui, pessoal, caso você queira de repente fazer um desdobramento para quina, basta você inserir aqui 2 dezenas. Ela pode tanto ser fixa, para ficar 100% fixo aqui, ou então você pode jogar uma outra dezena, tá? Como você tem de 1 a 80 números, você pode colocar alternado aqui também, que ela fica linha sim, linha não, tá certo? No caso de você quiser jogar cena, pessoal, você pode também inserir uma segunda coluna aqui, onde você pode usar todos esses 2 números iguais, tá? Onde cada jogo, e ela vai fazer para você, tá? A combinação com 1001 números fixos, tá? E 14 desdobrado, no caso assim, totalizando, como você pode ver nessa aba aqui, tá? Que você vai estar jogando com 16 dezenas, tá certo? E caso você queira jogar para Loto Fácil, pessoal, basta você inserir as outras dezenas aqui. Nesse caso aqui, como você está jogando com 14 dezenas, não tem muita saída, tá? Então, no caso, você tem que jogar as outras dezenas restantes, porque aqui ela já totalizou as 25 dezenas, então não tem como. Mas caso você queira, de repente, jogar com menos dezenas, tá? Basta você selecionar aqui, que automaticamente aqui ele está pegando todas as 14 dezenas. Ele vai começar a pegar, conforme você diminui aqui, ele pega as dezenas vai eliminando de baixo para cima. Aqui, por exemplo, se eu jogar, por exemplo, com 10 dezenas, né? Ele vai gerar para você 210 jogos com combinações totalmente diferentes, onde você consegue jogar com 21 dezenas, tá certo? E nesse caso aqui, pessoal, como você está jogando com 10 dezenas, automaticamente ela vai deixar para você pelo menos 4 números que você pode estar colocando aqui alternadamente, tá certo? Então, se você jogar aqui, por exemplo, a dezena 11, né? A dezena 8 e a dezena 21 e a 10, tá? Ele vai gerar para você, no caso, 210 jogos desdobrados de 10 para 4, aonde você vai ter aqui, no caso, 7 dezenas fixas e mais, no caso, 8 dezenas alternadas, tá certo? Ela ficou vermelhinha aqui, pessoal, porque ele está indicando para você que essa dezena ela está repetindo aqui. Mas como você está jogando com 10 dezenas, não tem problema que ela não vai se repetir aqui, tá? Esse, no caso, será uma proteção da planilha para você não correr o risco de colocar alguma dezena repetida, aonde de repente vai dar uma falha de impressão. Então, nesse caso aqui, se estiver te incomodando, basta você chegar aqui e simplesmente eliminar, que automaticamente ele não vai ficar vermelho. Aí, caso você for jogar com mais dezenas, né? Por exemplo, 12 dezenas, né? Aí, nesse caso, você tem que eliminar 2 aqui, você tem que colocar 2 dezenas que estão em cima, que quando ela fica marronzinha, então ela sugere para você que a dezena está em cima e embaixo. Caso você venha repetir alguma dezena aqui também, tá? Na mesma linha, automaticamente ele também mostra para você que tem um errinho aí, tá? Então ela é 100% protegida de erros também, tá certo? Então vamos voltar ao 14 aqui para a gente trabalhar com 100% das dezenas. Pessoal, muitas pessoas elas desconhecem algumas coisas que acontecem dentro da Loto Fácil, tá? Por exemplo, dezenas de 1 a 10 geralmente costuma vir, na verdade, de 6 a 7 dezenas.
tá? Que no caso está representado por essa coluna aqui. De 11 a 15 costuma vir, geralmente, a sua grande maioria, de 2 a 3 dezenas, tá? De 16 a 25 costuma vir em média também de 6 a 7 dezenas. E costuma vir também bem equilibrada a quantidade de números pares e números ímpares, correto? Então é sempre bom, é sempre interessante você colocar as dezenas que você quer aqui e aqui também nesse campo, sempre olhando aqui os resultados que está dando, tá certo? Então nesse caso aqui, como é interessante você jogar com 7 pares e 8 ímpares, basta você mudar do jeito que você quiser personalizar, tanto nesse campo quanto nesse campo, que ele vai mudar para você a quantidade de pares, no caso aqui, se você quiser aumentar a quantidade de pares, ou se você quiser aumentar também a quantidade de ímpares, ou diminuir a quantidade de ímpares, tá? E nesse caso também, pessoal, muita gente desconhece, que costuma vir dentro dos sorteios da Loto Fácil, geralmente em torno de 9 a 10 dezenas, em sua grande maioria, na moldura, que seria todos aqueles números que estão por fora, que são de 1 a 5, de 21 a 25, e as dezenas 6, 11, 16, 10, 15 e 20. Então é sempre bom você deixar o seu jogo bem equilibrado para que ele venha com mais possibilidades de acerto, tá certo? Então nesse caso aqui, pessoal, essa planilha ela vai possibilitar que você consiga enxergar o seu jogo de uma forma mais complexa, tá? Uma forma onde você consiga deixar ele mais dentro de um padrão de acertos. Por exemplo, aqui, pessoal, nessa coluna, ela vai mostrar para você a quantidade de jogos que você tem, a quantidade de dezenas de 1 a 10. Aqui, por exemplo, você tem 5 jogos, tá? Com 9 dezenas de 1 a 10, 90 jogos com 8 dezenas de 1 a 10. Onde seria bem interessante seria aqui, ó. Tá? 420 jogos e 360 jogos com 6 e 7 dezenas. E aqui também ele apronta para você a quantidade de dezenas que você tem de 11 a 15, que é bem interessante jogar entre 2 e 3 dezenas de 11 a 15. E aqui de 6 e 7 dezenas também de 16 a 25. E como aqui no caso, pessoal, ele mostra para você também todos os jogos que você tem de quantidade de ímpares, tá? Então aqui no caso seria interessante você deixar uma grande maioria sempre aqui também, em torno de 7 a 8 ímpares. Lembrando que de acordo com que você vai mudando as dezenas aqui, automaticamente ele também vai reduzir ali, tá? A contagem, correto? Então aqui nesse caso também ele vai fazer a contagem para você de quantos cartões você tem com a dezena que está aqui na lateral. Então você tem 441 cartões com 7 dezenas pares, tá? 245 cartões, tá? Com jogos, né? Com 6 dezenas pares, assim por diante. E aqui é a mesma coisa. 480 cartões com 9 dezenas da moldura, 210 cartões com 10 dezenas da moldura, e caso você queira ao jogar com mais números da moldura, basta você colocar aqui nesse campo ou simplesmente inverter, que nem por exemplo aqui no caso do 23, né? Se você pega o 23 e joga ele aqui, automaticamente ele vai mostrar para você que ele vai aumentar a quantidade de dezenas aqui também, ele vai aumentando de pouco em pouco, de acordo com o que você quiser fazer aí, tá certo? Vamos voltar essa dezena aqui. Então, pessoal, e você também tem a opção de jogar com os filtros. Por exemplo, aqui no caso você está desdobrando de 14 dezenas para 1001 jogos. Caso você queira eliminar as dezenas onde tem uma maioria de 7 ou de 8 dezenas de 1 a 10, basta você vir aqui e simplesmente filtrar. Você seleciona, eu quero jogar com 6 dezenas de 1 a 10, tudo bem, você clica aqui, automaticamente ele vai selecionar para você somente os jogos que tem 6 dezenas de 1 a 10. Como nesse caso aqui, tá dando, já abaixou para pelo menos 420 jogos, tá? E você pode filtrar mais também, no caso, manter as 6 dezenas ali e filtrar também de 11 para 15, tá? Você simplesmente seleciona aqui, tá certo? E você vai fazendo filtro, quantidade de par, quantidade de ímpar, quantidade de números na moldura, então você praticamente acaba personalizando os seus jogos da maneira que você assim quiser.
E aqui ele vai montando para você a quantidade de dezenas que você está jogando. Independente dela estar repetida aqui em cima ou não, ela vai apontar para você a quantidade de dezenas que você está jogando. Aqui, por exemplo, vamos provocar um erro aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção de como funciona. Por exemplo, se eu jogar aqui 18, ele está repetindo 3 vezes, só que aqui ele conta que você tem, no caso, 24 dezenas. Tá? Então, nesse caso, vamos voltar ao 17 e ele já normaliza também. Pessoal, nesse campo aqui, ele vai fazer para você a contagem da quantidade de acertos que você teve dentro do seu jogo. Por exemplo, aqui, caso você tenha algum 14, você vai selecionar o valor que foi que o 14 pagou naquele sorteio, no caso daquele dia. Aqui, se tiver o 15 também, você vai colocar o valor do 15 também, caso você tenha algum acerto de 14 ou 15, ele já vai fazer para você toda a contabilidade da quantidade de dezenas que você acertou, 11, 12, 13, 14 e 15. Vamos fazer uma simulação aqui, pessoal. Vamos pegar essa linha inteira aqui do primeiro jogo, jogar ali só para vocês terem a noção de como que a planilha funciona, tá? É só uma demonstração. Aqui, por exemplo, pessoal, eu copiei o jogo inteiro aqui, então automaticamente ele mostrou para você que você tem um jogo com 15 dezenas, 40 jogos com 14 dezenas, 270 jogos com 13 dezenas, 480 jogos com 12 dezenas, 210 jogos com 11 dezenas, aonde ele já pegou a quantidade de acertos que você teve aqui, e ele fez, por exemplo, aqui vezes 4, aqui vezes 8, aqui vezes 20, e aqui 40 vezes o 14 e aqui uma vez vezes o 15, que deu praticamente esse valor aqui. E conforme você vai errando as dezenas, pessoal, automaticamente ele vai reduzindo para você o acerto, como reduz também o valor que você vai receber no prêmio nesse caso, tá? Então, automaticamente vai chegar uma hora que você não vai ter mais acerto nenhum, aonde ele simplesmente, aqui já teve muito acerto, então ele já ficou, até perdeu a numeração aqui, tá certo? Então, pessoal, e depois que você selecionar os seus jogos, que você fizer todo o processo de escolha, de filtragem e tudo, o que vai acontecer? Você vai selecionar todos os jogos que você quer jogar, que você assim deseja jogar. Vamos simular aqui, por exemplo, que você vai jogar, por exemplo, 46 jogos, tá certo? E você vai pegar aqui, vai copiar, e você vai colar aqui nessa planilha, que é uma planilha, que é um conferidor com impressão. Então aqui ele já mostra para você que você tem pelo menos aqui 46 jogos, correto? E aqui ele mostra também todo o desempenho de cada jogo, né? Nessa coluna, por exemplo, aqui nessa linha, ele mostra para você que você tem 6 números de 1 a 10, 1 de 11 a 15, 8 de 16 a 25, 8 ímpares, 7 pares, 9 números na moldura. E aqui, como já tem um resultadozinho aqui, né? Que eu já deixei pronto, ele vai mostrar para você também a quantidade de acertos que você teve, tá certo? Então, pessoal, e você também tem a opção, aqui nesse caso é diferente um pouquinho, você no caso tem que colocar as dezenas, caso você queira colocar um jogo que você já tem um bolão, você pode também só simplesmente digitá-los aqui, tá? E você também coloca o valor do 14, o valor do 15 aqui, para ele poder calcular também, tá certo? Bom, pessoal, e você também tem a possibilidade de imprimir os seus jogos, tá? Que no caso você clica na aba aqui imprimir, ele já vai aparecer para você aqui todos os jogos que você colocou. Ele imprime exatamente aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos por folha no tamanho A4. Então, pessoal, esse tamanho A4 que você vai imprimir, você só vai ter o trabalho de recortar aqui onde está essas linhas e apresentar na casa lotérica, que vai ser reconhecido normalmente, porque no volante da Loto Fácil ele tem todo o desenho, todo o layout, né, do volante, coisa e tal, mas o mais importante seria isso aqui, tá? Que seria exatamente um código de barras, tá? E é onde você simplesmente insere também os pontinhos que você caneta, nesse caso aqui é um quadradinho que foi pintado com os números, que ele vai reconhecer normalmente. Aí o que você vai fazer? Na hora da impressão, você vai selecionar aonde estão os seus jogos. Conforme você selecionar lá, ele mostra para você aqui, por exemplo, os 42, ele vai ter a quantidade de páginas,
tá certo? Quando tem 6, né? Que você vai ter quantidade de páginas, você seleciona, por exemplo, no caso, acho que vai dar 5 ou 6 páginas, né? Ou mais ou menos, aí você vê a quantidade de jogos que você vai jogar e automaticamente vai imprimir normal. E de preferência, pessoal, imprimir num padrão de qualidade, né, de tinta um pouco mais fortinho, que é para poder ficar mais fácil ainda. Não vai ter esse problema, que daí qualquer risquinho que você coloca no volante da Loto Fácil, automaticamente ele já reconhece. Então, nesse caso, ele vai reconhecer também, mas uma garantia mesmo, tá certo? Bom, pessoal, essa planilha ela não está disponível para download, tá? E caso de repente alguém tenha interesse em receber essa planilha, pode estar entrando em contato com esse e-mail, tá? Que é o leidesdobramentos@gmail.com. Pessoal, essa ferramenta aqui que eu desenvolvi é a mesma ferramenta que muitos jogadores, tá, profissionais do Brasil inteiro costumam utilizar. Então eles costumam fazer desdobramentos para 4 dezenas, para 3 dezenas, 6, 7, quantas dezenas eles quiserem. Então geralmente eles costumam mesclar um desdobramento de 4 dezenas com um desdobramento de 5, um desdobramento de 7, aonde ele começa a simplesmente evoluir os seus jogos, personalizar os seus jogos, aonde de repente ele começa a montar uma cerca, onde se o número cair ali dentro, automaticamente ele começa a ter lucros bem expressivos, tá certo, pessoal? Então, pessoal, caso alguém tenha interesse, tá, pode estar entrando então em contato com esse e-mail aqui, correto? Que a gente poderá estar conversando por e-mail, tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.